Olá! Que tal a gente mergulhar juntos numa obra de arte e de espiritualidade que, olha, há séculos inspira pessoas no mundo todo e que agora está celebrando um aniversário muito especial? E o número é realmente impressionante. Em 2025, a gente celebra os 800 anos do Cântico das Criaturas, escrito por São Francisco de Assis. Pensa só, uma obra que atravessou 8 séculos e continua falando diretamente com a gente hoje. Mas olha, não é só um texto antigo, não. É muito mais do que isso. É uma oração profunda, de louvor, de simplicidade, de gratidão, e a mensagem dela continua ressoando de um jeito surpreendentemente poderoso. A ideia central aqui é revolucionária. É sobre encontrar uma família universal no mundo natural. São Francisco nos convida a ver o Sol como irmão Sol e a Lua como irmã Lua. Isso muda completamente a nossa relação com tudo que nos cerca. E é aqui que a história ganha uma profundidade que a gente nem imagina. Porque o contexto por trás da criação desse poema tão alegre é, na verdade, bem chocante. Pois é, a realidade de São Francisco, quando ele escreveu essas palavras, revela um contraste gigantesco, quase um abismo entre a alegria do poema e o estado em que ele se encontrava. A verdade é que, naquele momento, Francisco estava sofrendo com dores físicas terríveis, enfrentando várias doenças e estava praticamente cego. E no meio disso tudo, em vez de reclamar, ele compôs essa obra-prima de louvor. É inacreditável. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito, né? Ele transformou a própria dor em canção, a escuridão em luz. Sem conseguir ver o mundo lá fora com clareza, ele olhou para dentro e encontrou todos os motivos para agradecer. E tem mais. O cântico não foi só uma explosão de inspiração que aconteceu de uma vez. Ele foi uma obra revolucionária para a época e foi composto em etapas, quase como um poema vivo que foi crescendo. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa revolução, a gente precisa lembrar que, naquela época, as orações eram em latim, só para quem era muito estudado. Francisco quebrou essa barreira. Ele escreveu num dialeto popular para que qualquer pessoa, mesmo sem saber ler, pudesse se conectar com a mensagem. Como eu disse, o poema foi crescendo com o tempo. No comecinho ele celebrava a criação, o sol, a lua, a água. Mais tarde, vendo um conflito bem sério na cidade dele, Francisco adicionou uma estrofe sobre o perdão, para tentar trazer a paz. E por fim, já perto da sua morte, ele acrescentou a famosa estrofe sobre a irmã morte. Tá, mas vamos trazer isso para os dias de hoje. Por que uma mensagem de 800 anos atrás é tão, mas tão relevante para a gente no nosso mundo? Pensa só no nosso mundo. Crises ambientais, guerras, tantas divisões. O apelo do cântico para a gente ver os outros e a natureza como família é quase um antídoto para tudo isso. Ele nos lembra que somos todos irmãos e irmãs, e que a gente foi chamado para viver em harmonia e cuidar da nossa casa comum. Mas sabe, nada expressa melhor essa mensagem do que as próprias palavras do cântico. Vamos sentir um pouquinho da força de algumas das suas linhas mais marcantes. A oração começa com essa reverência ao Irmão Sol, a luz que guia a gente e que é vista como um símbolo brilhante do próprio Criador. E aí, o louvor continua quando a noite chega, na beleza tranquila da Irmã Lua e das estrelas, que ele descreve como preciosas e belas. A Terra aqui é muito mais que um recurso. Ela é a nossa irmã, a Mãe Terra. Ela nos sustenta e nos governa. Um lembrete profundo sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso lar. Aí, o cântico se volta para a experiência humana. O louvor se estende àquelas pessoas que perdoam por amor e que suportam as dificuldades da vida com resiliência. E então, vem a estrofe talvez mais radical de todas. Em vez de ter medo, Francisco acolhe a irmã morte corporal como uma parte natural da jornada, como um portal para o encontro definitivo. Então fica bem claro que a intenção de Francisco ia muito além de escrever um poema bonito. Era, na verdade, um convite para a gente ter um novo jeito de ver o mundo, de se relacionar com ele e de agir. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Ao celebrar os 800 anos dessa canção, como é que a gente pode transformar essas palavras em ações? Como cultivar gratidão, respeito e cuidado por toda a criação no nosso dia a dia?